Consumo versus consumismo. Será que nós olhamos para as nossas despesas? Será que consumimos bem? Olá, o meu nome é Karina Meireles, eu sou especialista em finanças pessoais e empresariais e este é o seu podcast As Contas que Contam. Tenho um convidado muito especial que eu tenho o prazer de conhecer já há alguns anos. É o Dr. Rui Marques, que é o Diretor-Geral da Associação Empresarial de Braga. Olá, Dr. Rui. Olá, Karina, muito obrigado pelo convite. É um gosto. Obrigada, eu. O gosto é todo meu, até porque já não estávamos juntos há muito tempo. É verdade, não é? É verdade. Eu faço sempre duas perguntas de praxe no meu podcast. E a primeira é: o que é que acha que é importante saber sobre finanças que nunca ninguém lhe ensinou? Bem, é uma questão super interessante. Uma coisa que eu acho que de facto é pouco transmitida às pessoas em geral, sobretudo às crianças, aos jovens, e que vamos aprendendo com o tempo, é que factos passados não são uma garantia que aconteçam no futuro. Eu acho que este é um ensinamento que deveria ser feito desde uma idade precoce às pessoas, para que ganhemos esta consciência. Isto acontece, eu acho que ela é relevante para todas as dimensões, no fundo, da nossa vida. Seja, por exemplo, do ponto de vista de um crédito. Muitas vezes nós estamos a negociar um crédito, é-nos proposto uma taxa de juro e naquela data é aquela taxa de juro, mas isto não é garantia que é verdade. 3 anos à frente ou 5 anos à frente esta taxa de juro se mantenha. Muitas vezes assumimos compromissos, taxas de esforço muito grandes com base naquilo que tínhamos naquele momento, mas estas condições podem não se verificar no futuro. E a mesma coisa acontece também, por exemplo, com um produto de poupança. Nós temos alguma liquidez, vamos a um banco, por norma o que nos estão a dizer é: isto no passado teve esta taxa de rentabilidade, mas o facto de ter acontecido aquela taxa de rentabilidade no passado não é garantia que aconteça no futuro. E, portanto, este ensinamento, no fundo, o que eu acho que é relevante é que traga prudência às pessoas, porque eu sinto que hoje nós descuramos um bocadinho desta questão da prudência. É verdade, também. Vivemos tudo de forma muito imediata. Tratamos as coisas, ficam resolvidas, esquecemos o assunto. E, portanto, eu lembro-me, eu gosto muito de futebol. E eu vou fazer aqui uma analogia, mas ao contrário. Um treinador do Sporting, que é o meu clube, quando foi contratado, a gente dizia: pá, tu vais para o Sporting. E ele disse na conferência de imprensa da apresentação: isso corre bem. Eu acho que nós, na nossa vida, às vezes temos de fazer o contrário. Isso corre mal. Ter um cenário. Sim. O chamado plano B. Plano B. Não é? Porque, de facto, nós construímos um financiamento, um empréstimo, assumimos uma taxa de esforço, mas as coisas podem correr mal. Podemos perder o emprego, as taxas de juros podem mudar e, portanto, é preciso ter esse plano B. É a mesma coisa com uma aplicação financeira. Muitas vezes nós estamos a dispor de um dinheiro, colocámos-lo ali e não precisamos dele, mas podemos vir a precisar no futuro. Portanto, há muita preocupação com o hoje, prudência. Não é? Há muita preocupação Pensa-se um bocadinho com mais, num prazo mais alongado, e não existe esta prudência. Portanto, eu diria que este era um ensinamento que eu acho que era relevante, que pudesse ser mais transmitido às pessoas. E também numa perspectiva de o que gastamos hoje não vai ser o mesmo que vamos gastar daqui a 6 tempos. E isso tem-se notado, sem dúvida, com a evolução do tempo, não é? Sem dúvida. O doutor não acha que, e desculpa a expressão que eu vou utilizar, nós queixamos-nos muito, mas fazemos pouco? Isso eu concordo plenamente. De facto, não sei se é uma característica do povo português, se é uma característica dos seres humanos em particular, mas vivemos num tempo em que cada vez queixamos-nos mais e fazemos menos para mudar as coisas. Verdade. Há aquela célebre frase do Kennedy que diz: não me perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta-te o que é que tu podes fazer pelo teu país. E às vezes é isso. Às vezes, olha, na minha atividade profissional, enquanto diretor da Associação Empresarial de Braga, muitas vezes vejo os comerciantes a queixarem-se tudo. Eu até utilizo esta imagem. Eu sinto-os que eles estão na porta da loja e já estão a reclamar e estão a dizer: isto está tudo mal, mas a visão deles só olha para fora. Pois. Portanto, o mal é da chuva, o mal é do estacionamento, o mal é da segurança, o mal é sempre dos outros. Claro. E não fazem o esforço de olhar para dentro e pensar: mas eu estou a fazer tudo bem? O que é que eu posso mudar cá dentro? Não é? O que é que depende de mim
que Sim, de facto porque o vale Dr. a Rui- pena é pensar sobre tudo isto. Porque há coisas que não vale a pena estarmos a gastar muito esforço Verdade. em coisas que não dependem de nós. Estamos a dizer queixarmos de tudo e mais alguma coisa, mas às vezes não dependem de nós, não dependem de uma Câmara, não dependem de um governo, às vezes estão a um nível de decisão ainda acima disto. Portanto, vamos se calhar começarmos por preocupar aquilo que nós podemos mudar. Porque o doutor tem muita realidade da parte do comércio, não é? Sim, sem Portanto, dúvida. Está sempre muito ligado àquilo que é o comércio e que também nota disto. E são pessoas que têm negócios delas, portanto, muitas, Delas, não é? Mais uma razão para... Eu feliz-me mesmo muito quando vejo um empresário, seja do comércio, da restauração, do turismo, do serviço ou da indústria, que basicamente o que passa o tempo é a queixar-se da inércia, por exemplo, de governantes. Certo. Há muita coisa que é preciso melhorar, mas sem dúvida. Mas, ok, podemos ter esse capital de queixa, mas temos também a agir naquilo que são as variáveis que nós podemos fazer, controlar. não é? O que é que ainda lhe falta saber? Muitas coisas, garantidamente. Mas, do ponto de vista de finanças pessoais, eu sou uma pessoa relativamente bem esclarecida, mas ainda assim há coisas que eu acho que posso fazer melhor. Uma delas, por exemplo, portanto, pecador, me confesso, em muitas das vezes, nos produtos financeiros que tenho, contrato os produtos e depois arrumo-os, estão esquecidos. E de facto não é uma boa Também há uma situação. relação de confiança aí, não é? Com quem faz, Eu acho que é um bocado de despreocupação em demasia. Eu acho que de facto nós devemos ter um cuidado de, com alguma regularidade, ir acompanhando as situações dos mercados financeiros, Sim. seja nas questões das operações de crédito, seja nas operações de poupança, porque as coisas estão a mudar a uma velocidade estonteante e, portanto, nós temos que estar sempre atentos para ver se temos as melhores condições, porque hoje temos as melhores condições, daqui a 3 anos aquelas condições podem não ser as melhores. E às vezes nem é preciso 3 anos, às vezes é, não é? Esta é de facto uma dimensão que eu sinto que preciso de melhorar, o esforço para acompanhar melhor aquilo que são os meus produtos financeiros. Por outro lado, há uma dimensão que sinto que também, e acho que a generalidade das pessoas também que tem que melhorar, que tem a ver com a questão da proteção ao nível dos seguros. A maior parte dos portugueses tem uma relação muito fria e desligada com os seguros. É uma coisa que nos obrigam a ter. É verdade. E, portanto, eu tenho os seguros que me obrigam e tenho os seguros que me vendem, porque às vezes também há um vendedor que me consegue impingir um seguro. Se me pergunta, são os seguros que melhor cobrem aquilo que eu preciso? Provavelmente não. Porquê? Porque eu nunca me dediquei a olhar para aquilo com a atenção que devia. Porque nós, se calhar, olhamos muito para o preço, não acha, doutor? Para o preço é? e para o comodismo. Pois. Dá trabalho. Provavelmente, às vezes, temos seguros que estão a cobrir coisas de forma... Já não fazem sentido para nós, ou que não fazem sentido, ou que estão até em duplicado. Sim, Muitas vezes somos obrigados a ter muitos seguros, por causa de produtos financeiros, ou outra situação qualquer, e estamos a cobrir coisas em duplicado, certo, e outras que não cobrimos. Sim. E depois, de facto, na existência de algum acontecimento que seja preciso acionar os seguros, é que depois percebemos que as coisas não estão bem feitas. E que tem um impacto nas nossas despesas. É muito relevante. É muito relevante. Isto quer do ponto de vista da proteção, mas também do ponto de vista da poupança. Eu acho que, de facto, podermos fazer isto de forma mais cuidada, estruturada e preocupada, acho que faz diferença. O doutor tem muita realidade da parte do comércio e isto, sem dúvida nenhuma, que é a realidade da parte das pessoas, mas também é a realidade da parte de quem tem um negócio. Na sua opinião, acha que estamos a consumir mais ou menos? Por todos estes impactos que temos tido também. Eu acho que há uma propensão para, hoje em dia, se consumir mais. Obviamente temos de definir aqui o horizonte temporal, claro, do que no passado. No passado havia uma maior propensão para a poupança. Hoje em dia a maior parte das pessoas não tem muito esta preocupação com a poupança e, portanto, usando uma expressão em bom português, é muito chapa para ganha, chapa para gasta. Agora, isto também vai até ao limite daquilo que são as nossas possibilidades. E, portanto, eu diria que há, ao longo das últimas décadas, uma maior propensão para o consumo, evidentemente, e eu acho que faz sentido. Que ajuda também a economia, ajuda. É óbvio. Tenho um amigo que estes dias me comentava uma expressão muito engraçada que eu memorizei e que eu acho que vou levar para a vida, que ele dizia-me assim, a propósito de se poupar o dinheiro e depois, às tantas, acaba-nos a vida e não temos
o que fazer ao dinheiro. E ele dizia: caixão não tem gaveta. E, portanto, de facto, podemos amealhar muito dinheiro e depois ele não vai ter lá uma gaveta para se guardar e para se levar para o cemitério. Portanto, faz sentido usufruir do dinheiro com responsabilidade, com prudência. Claro que sim. Eu sinto que há esta mudança hoje de mentalidade. As pessoas querem usufruir daquilo que é o esforço do seu trabalho e, portanto, consomem mais, mas eu acho que, de forma geral, as pessoas consomem de forma responsável. Acha que há quando eu consumo hoje, consumo de forma diferente do que consumia, por exemplo, antes de um impacto como tivemos da inflação ou outros impactos que tivemos em anos anteriores, por exemplo, de uma pandemia, o nosso consumo agora é diferente? A pandemia tem um impacto relevante na mudança de comportamento das pessoas. Mas, obviamente, há mudanças societais que estão a acontecer, às vezes em tendências mais longas, que são claras. No passado, os meus pais, por exemplo, e antes deles, mas sobretudo na geração dos meus pais, valorizava-se muito a casa, valorizava-se muito o automóvel. Os miúdos mais jovens, eu vejo os meus filhos, não têm esta preocupação. A ambição deles, o projeto de vida deles não passa por ter uma casa e um carro. É mais viajar, por exemplo. Querem isso, não é? Querem viajar, querem ter experiências, ir ao ginásio, conhecer cidades, jantar fora, almoçar fora. Mas uma das coisas que nos fica claramente a pandemia é o consumo fora de casa. Aumenta-o significativamente. Lá está, exatamente. As pessoas tiveram aquele período de tempo trancadas dentro de casas, de forma quase que obrigada. E então notou-se muito claramente que hoje em dia as pessoas têm esta necessidade de socializar, de estar com amigos. Certo. E se calhar dão mais valor a isso, não? Dão mais isto. Mas o que me parece é que isto vai para além da dimensão prazer e gosto. É mesmo quase que agora uma necessidade que ganhamos por causa daquilo que aconteceu atrás, certo, de que queremos estar com pessoas. Será que não quer ficar sozinho. Será que consumimos bem hoje? Numa perspectiva de olhar efetivamente para aquilo que pagamos e que consumimos e dar o real valor àquilo que pagamos? Eu creio que sim. Claro que isto depende da análise de cada um, mas eu creio que, de uma forma geral, as pessoas hoje em dia têm mais sentido crítico, mais consciência, mais responsabilidade nas suas compras. Acho que fazemos hoje compras mais racionais, mais inteligentes. Eu noto muita preocupação das pessoas em: eu vou comprar ali aquela determinada categoria de produtos porque ali é mais barato, depois vou ali e compro outra categoria de produtos que ali eu sei que está com uma promoção. Eu vejo isto de forma crescente. É óbvio que também depois existem as compras por impulso, mas essas eu acho que ainda bem que existem e fazem falta que aconteçam, primeiro porque dinamizam bastante um setor de atividade económica muito relevante para o país. E as marcas trabalham isto também. E as marcas trabalham muito bem isto. Mas as compras também têm uma dimensão fundamental do ponto de vista do prazer, porque nos dão um sentimento de realização. Nós, quando vamos às compras, muitas vezes é quase como uma terapia. Às vezes estamos mal dispostos e, de facto, sentimos a necessidade de comprar qualquer coisa para mudar. E de facto o nosso estado de espírito muda. Não temos é que deixar aqui também de olhar para, e não fazer com que gastemos mais do que aquilo que, não é? Tem que haver sempre esta preocupação da responsabilidade. Eu acho que hoje em dia já há mais sentido de responsabilidade que houve no passado, porque o surgimento de repente da facilidade da concessão de produtos de crédito de forma muito fácil, sim, que aconteceu no país há uma década, sim. Apanhou muita gente desprevenida, havia pouca literacia sobre isto. Mas depois as pessoas foram cometendo erros, os casos foram comentando, e eu acho que tem havido uma aprendizagem. Já está toda a gente preparada? Não. Claro que é verdade, continua a haver erros. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu sinto a sociedade hoje muito mais informada e com um comportamento ao nível das compras mais responsável. Acha que a transformação digital veio acelerar o consumo, por exemplo? Não tenho essa percepção. Eu acho que faz com que façamos compras de maneira diferente. Eu acho que a transformação digital, sobretudo, traz-nos decisões mais informadas e fazermos compras de forma mais cómoda. Mais fácil. Sem dúvida, sim.
Eu creio até que as compras feitas de forma digital, por exemplo, são mais inteligentes, porque de uma forma geral podemos comparar a nível global e, portanto, temos muita facilidade, porque há até quem faça esse trabalho por nós, por comparar preços, e portanto nós conseguimos muito facilmente, mesmo que não sejamos especialistas em informática, perceber quem é que vende aquele produto ao melhor preço, e tanto pode ser em Famalicão, Braga, como pode ser em Pequim ou em Milão. Temos hoje em dia um trabalho mais facilitado. Se nós tivermos confiança, fazemos a compra e há muita informação, portanto as compras são mais esclarecidas. Portanto, eu acho que são compras diferentes, mas não acho que tenha provocado uma aceleração das compras. Obviamente, o marketing digital hoje faz um trabalho notável e as pessoas são muito suscitadas para fazer a compra, mas antes do marketing digital já havia o marketing tradicional, o marketing offline, e portanto isto já se fazia no comércio físico. Portanto, o que hoje em dia se está a fazer digital é no fundo pegar naquilo que se fazia do ponto de vista físico e transpor para o digital. Portanto, também não é assim nada de muito diferente. Acha que o comércio de rua está a acompanhar a aceleração do mercado? Está. Se me perguntar, à velocidade que era desejável, não. Claro. O que é que falta fazer, Dr. Rui? Porque nós para quem não sabe, eu sou de Braga, uma cidade belíssima, a nossa cidade é belíssima, e é uma cidade que tem crescido imenso, e eu própria noto esta evolução quando ando na rua, principalmente também no comércio, que é tão importante, sim. Não é? Há uma particularidade que define este setor de atividade. Ele é composto sobretudo por empresas muito pequenas, a maior parte dos casos são micronegócios. Por norma, estes micronegócios têm por trás empresários que não têm assim uma capacidade de investimento muito relevante, e dificuldade também de terem equipas relativamente curtas e que provavelmente não têm as competências que eram desejáveis, por exemplo, nestas questões da transformação digital. Porém, estas empresas hoje competem com gigantes globais. Claro. Nós temos a loja do empresário de Braga, que ao lado está a Inditex, ou está uma Primark, ou está outro gigante qualquer, seja internacional ou nacional. Portanto, não utilizam não têm as mesmas armas para poder competir. E aquilo que eu noto é que, de uma forma geral, os empresários já estão sensibilizados para a relevância deste processo de transformação digital, mas estão a fazê-lo à velocidade que conseguem. Claro. Muitas das vezes utilizando ferramentas que são ou gratuitas ou baratas, certo. Mas a maior parte das vezes aquilo que nós notamos, a maior dificuldade são as competências. Como não há dinheiro para contratar fora, tem que se utilizar as pessoas de dentro. Só que as pessoas de dentro não estão capacitadas, não têm estas competências. E este é um processo que é relativamente demorado, porque se estivermos a falar de pessoas com mais idade, a maior parte das vezes nem sequer existe muita predisposição para a aprendizagem. E a renovação vai ser feita a um ritmo lento. Portanto, eu acho que há, de uma forma geral, acho que a generalidade dos comerciantes hoje reconhecem a importância, querem estar já num estado mais avançado, não conseguem ir à velocidade que queriam. Mas, felizmente, também há já muitos bons exemplos em Portugal e em Braga, como em Famalicão, de empresas que se digitalizaram e que são, hoje em dia, experiências que são até reconhecidas e são projetos que são quase que boas práticas replicadas por outras empresas no país. O Dr. Rui faz publicações que eu acho muitíssimo interessantes, e num artigo refere mais competitividade, mais rendimento. O que é que quer dizer com isto? Como é que nós conseguimos isto? Que eu achei curioso. Esse artigo foi um artigo que foi escrito a propósito das eleições legislativas. Era, no fundo, que a sua visão. A minha visão do que aquilo que era as prioridades que deveríamos ter neste momento da nossa vida coletiva. De facto, eu acho que nós precisamos de ser um país mais competitivo. As empresas precisam ser mais competitivas porque nós atuamos no mercado global e estamos a internacionalizar. Este é o grande desígnio do país, mas para podermos vencer
precisamos que as empresas sejam mais competitivas. Por outro lado, temos um problema muito relevante que tem a ver com a retenção de talento. Os nossos melhores cérebros jovens estão cada vez mais tentados a sair de Portugal para ir para outros países. E atenção, eu não posso condenar isso. As pessoas têm os seus projetos de vida, muitas vezes não conseguem visualizar como é que possam fazer os projetos que ambicionavam no país e encontram a solução na Alemanha, em Inglaterra ou em França e, portanto, vão. E esta questão do rendimento também porque ganham mais lá fora, não é? E, portanto, desse ponto de vista, para nós é absolutamente crucial, ou para mim é crucial, que possamos começar a desenvolver algum tipo de políticas que tragam mais rendimento às pessoas, no sentido, primeiro, das pessoas poderem ser mais felizes, poderem ter uma melhor qualidade de vida, mas também podermos reter estas pessoas e eventualmente até atrair outras para trabalhar em Portugal, porque nós temos um problema demográfico muito relevante. Nós, neste momento, a nossa demografia não consegue acompanhar o nosso dinamismo económico. As empresas estão a precisar de mão de obra a um ritmo muito superior àquilo que são as pessoas que estão a nascer. Portanto, nós neste momento precisamos de, desculpa a expressão, importar mão de obra. Precisamos de trazer pessoas a trabalhar para Portugal para que as nossas empresas não fiquem constrangidas no seu crescimento por falta de pessoas. Mas para isso precisamos de ter melhores condições de vida, claro. mais rendimento para as pessoas. Isto depois faz tudo mexer a economia, claro. Pessoas mais felizes, fazem também mais compras, dinamizam a economia e entramos aqui num ciclo virtuoso de crescimento gera crescimento. Certo. Isto parece-me doutor, quais são as áreas de negócio que notam uma maior evidência nesse sentido? Em todos os negócios que é preciso da falta de talento, ou seja, de nós precisarmos de talento. Eu acho que pela hoje sua em dia experiência é relativamente transversal. Mas eu acho que é mais flagrante em duas áreas que, por sinal, são quase que extremos, que são nas profissões desqualificadas e que as pessoas hoje em dia não querem este tipo de tarefas. Estamos a falar de coisas como trabalhar na agricultura, trabalhar na restauração, trabalhar na hotelaria, no serviço de housekeeping, por exemplo, trabalhar na construção civil. São áreas onde temos muita dificuldade em ter pessoas, e isto acontece porque, de facto, políticas salariais são relativamente baixas. Sim, e, portanto, vai ser preciso acontecer uma melhoria bem relevante das políticas salariais para que as pessoas sintam vontade de trabalhar novamente nestes setores. E depois, por outro lado, temos as profissões altamente qualificadas, as engenharias, na área da saúde. São áreas onde nós estamos a assistir à saída de muitas pessoas para fora, porque a Europa, o mundo, reconhece muito aquilo que tem sido o nosso sistema de formação. Nós, de facto, formamos excelentes profissionais mas não os conseguimos reter aqui. Não os conseguimos reter, e o nosso custo comparativo ora é muito baixo, e, portanto, é muito facilmente seduzido um trabalhador português para ir trabalhar para fora, porque vai ganhar facilmente o dobro, o triplo, o quádruplo, às vezes 10 vezes mais. E estamos a falar de que com condições também muitas vezes diferentes, não é? E nós hoje em dia, na parte das empresas, também estamos a ver muito o incentivo das pessoas, não só pelo dinheiro, mas também por outros benefícios que os negócios acabam por trazer, não é? O que habitualmente se chama do salário emocional. Exatamente. De facto, hoje é muito relevante isto. Isto está a acontecer, as mudanças estão a acontecer muitas e de forma estonteante. Estes dias dizia-me uma pessoa que é diretora de uma multinacional que no processo de recrutamento lhe tinha acontecido uma coisa que ela nunca pensou assistir. Habitualmente, num processo de recrutamento, o empregador pergunta ao futuro trabalhador: então, porque é que achas que és a pessoa certa para vir trabalhar para a nossa empresa? E então ela foi surpreendida. Estávamos a falar de uma diretora de uma multinacional na área da consultoria, que estava a conversar com uma jovem talento a sair de uma universidade, e que a jovem que lhe perguntou: então porque é que eu devo ir para aqui e não para outro lado? Porque é que eu devo escolher? Ou seja, ela fez uma pergunta e ela fez-lhe outra pergunta. Os papéis a inverter-se. Ou seja, é curioso. De facto, estamos no fundo a assistir a uma transferência do poder do empregador para o trabalhador,
E de facto as pessoas querem trabalhar não só onde são bem remuneradas, mas onde se sentem bem, onde se identificam as políticas das empresas com aquilo que é a cultura empresarial, e isso está a acontecer. Para terminarmos, porque isto passa a correr, se pudesse mudar alguma coisa para as pessoas passarem a consumir no comércio tradicional, que é muito a realidade do Dr. Rui, o que é que diria? Para incentivar as pessoas, por exemplo, a não consumirem tanto nos shoppings e a consumirem mais naquilo que é o comércio de rua. Bem, eu sou um aficionado de comércio de rua. De facto, a experiência de fazer compras no comércio de rua é a melhor experiência que há, porque é o único sítio onde as relações são verdadeiramente pessoas. Nós conhecemos o interlocutor, sabemos o nome de quem nos está a vender e ele sabe muitas das vezes o nosso nome. Nos centros comerciais, por norma, as relações são mais frias, as pessoas que lá estão a trabalhar estão sempre em muita rotação. Obviamente também tem situações de conveniência muito interessantes. Eu, se pudesse mudar alguma coisa, era garantir que havia sempre sol 365 dias por ano na rua, porque o melhor aliado das compras de rua é o sol. Nós temos uma relação com o sol verdadeiramente incrível, nós, os seres humanos. E quando está bom tempo, sempre as ruas de Braga, não é? além da boa disposição, nós gostamos do sofrer do sol e, portanto, as ruas enchem-se de gente, basta vir sol. Quando vem chuva, as pessoas afastam-se, e isso é uma mudança que eu acho que tem que mudar, porque em Portugal nós ainda somos muito medricas. Que é um bocado a mentalidade, não é? À chuva. Lá fora isto já não acontece. O frio e a chuva não afastam as pessoas das ruas. E nós nas ruas, reparou, para além de termos uma diversidade completamente diferente das lojas, temos outros ativos que fazem com que aquela oferta seja verdadeiramente excepcional, porque temos os jardins, temos as praças, temos as igrejas, temos os restaurantes, que não é de fast food. Estamos a falar de comida boa, comida de conforto, temos as pessoas a passear, temos os bancos de jardim, temos as esplanadas que hoje em dia exercem um papel absolutamente fundamental na humanização da vida das pessoas. Repara, hoje, quando nós vamos a uma cidade, visitar uma cidade, não há nada melhor que nos sentarmos numa esplanada a ver as pessoas a passar. Sentir ali o pulsar, é das coisas que nós retemos na memória de uma viagem que fazemos a qualquer cidade. E portanto o apelo que faço é que as pessoas vão à descoberta da rua, que não tenham medo das condições climáticas. Não, e até porque não estamos fechados, sol, não é? Fantástico. Claro que sim. Se tiver chuva não tem mal nenhum, porque não nos vai cair o céu em cima. Pode-nos cair água, mas seca. E o próprio comércio também faz muito o esforço de convidar as pessoas para não só quando está sol, mas também quando está chuva, não é? Também fazem um trabalho nesse sentido. Fazem, claro que sim. Agora, é óbvio que o comércio também tem que fazer algumas coisas diferentes. Claro. O comércio de rua, por exemplo, uma situação que nós queremos e estamos a tentar mudar, mas é difícil, porque a primavera não se faz com uma andorinha, é preciso fazer um grupo relevante, é a alteração dos horários. Nós temos que, hoje em dia, ter horários mais ajustados àquilo que é o modo de vida atual das pessoas. Isso é curioso. Mas se reparar, nós temos os mesmos horários de funcionamento do comércio que tínhamos há 30 ou há 40 anos. Só que as pessoas já não têm o mesmo modo de vida. Claro, é isso. E, portanto, muito do segredo do sucesso dos centros comerciais foi perceber que hoje as pessoas têm modos de vida diferentes e, portanto, vão às compras em horários distintos. Se reparar, à noite e aos fins de semana são os picos de venda dos centros comerciais, que coincide precisamente com o encerramento dos estabelecimentos de rua. Como é que isto se faz? Não é fácil, claro que não, porque estamos a falar de estabelecimentos em equipas curtas, enquanto nos centros comerciais estivemos a falar lojas, uma loja em centro comercial para trabalhar precisa no mínimo de 9, 12 empregados. Na rua dificilmente temos uma loja com 9, 12 empregados. Não conseguimos fazer os turnos, não conseguimos fazer 7 dias por semana, mas tem que haver ajuste. Nós vamos ter que conseguir fazê-lo e de forma conjunta e agregada, porque se forem só 5 estabelecimentos a fazer no centro de uma cidade, isto não vai acontecer mudança. Não resulta. Vão andar a remar sozinhos e, portanto, o esforço vai ser inglório. Agora, se de forma agregada conseguirmos criar um novo horário de funcionamento, eu tenho a certeza que os locais e depois os visitantes vão responder presentes. Dr. Rui, tão bom, gostei imenso. Muito obrigada. Obrigado eu, foi um prazer enorme. Obrigada.
Assim, já sabe, não deixe de acompanhar o podcast. Foi um gosto estar consigo em mais um episódio. Este episódio que fala aqui de 2 temas muito importantes, consumo e consumismo. E já sabe, aproveite e vá à sua cidade procurar e consumir aquilo que também é nosso na sua cidade, na minha cidade, que é tão importante também para fazer desenvolver a economia. Já sabe, se tiver algum tema que gostasse que fosse abordado no podcast, envie e-mail para info@carinameireles.pt. Conto consigo na próxima semana. Até lá.